como é que você tá? Oi, tudo bem, Cecília? Tudo ótimo. Vamos começar aqui então. Seja muito Boa tarde a bem-vinda. todas, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu adoro participar desse tipo de reunião, de encontro que a gente faz para poder discutir a participação da mulher na política, tanto nas eleições como na vida prática política. A minha principal bandeira é a de fiscalização da atividade do Poder Executivo. E como pautas, eu também tenho a pauta da primeira infância, né, que é esse período de 0 a 6 anos das nossas crianças, a pauta da mulher, sob uma perspectiva liberal, né, que é bem diferente assim do que a gente está acostumado a ver, e também a pauta do empreendedorismo. Então, a gente sabe que o emprego está na iniciativa privada, está nas empresas, e a gente está num estado, num país que é um dos mais difíceis de você conseguir abrir uma empresa, manter a sua empresa, a nossa liberdade econômica é baixíssima, então a gente tem esse compromisso de lutar para que não sejam colocados novos entraves às empresas, para reduzir a carga tributária para os cidadãos de modo geral, mas sobretudo para as nossas empresas e para dinamizar a nossa economia, né? Nós somos extremamente sofremos com muita intervenção do Estado o tempo inteiro. A minha Câmara Legislativa, como a gente não tem muita competência legislativa, assim, a gente observa uma tendência do deputado querer legislar sobre áreas do direito que não são de nossa competência. Então, assim, quando ele não vai além da competência legislativa, ele acaba intervindo muito na iniciativa privada. E a consequência que nós temos aqui no Distrito Federal é um ambiente de negócio extremamente hostil, com uma segurança jurídica baixíssima, e a nossa capacidade de atração de investimentos, sejam brasileiros, sejam internacionais, ela é muito baixa. Então, eu estou na Câmara para fazer com que a economia do Distrito Federal seja cada vez menos dependente do setor público, mais dinâmica, mais autônoma, e para isso a gente precisa ter um olhar liberal. E é por isso que eu estou muito feliz aqui de estar com vocês da Lola, que eu acho que é um grupo extremamente importante e que precisa crescer. Obrigada, Júlia. Agora, uma pergunta assim mais objetiva. Você, enquanto parlamentar, sente mais um preconceito enquanto mulher na política ou enquanto liberal na política? O que você sente que é mais danoso assim para sua atuação enquanto parlamentar? Ah, com certeza, ser mulher. Ser mulher. Quando a gente está acostumada a ver mulheres na política brasileira, muito pouco, né? E quando a gente tem atuação feminina, a gente até hoje viu mulheres com viés mais à esquerda. E quando você, hoje, depois das eleições de 2018, nós já temos mulheres com uma atuação ali de centro, centro-direita, que é o meu caso, né? Então, o modo geral, não é comum ocupar esse espaço, que é o espaço que eu estou hoje. E também se espera que uma mulher, especialmente uma mulher mais nova, ela tenha uma pequena atuação, ela não tenha coragem de participar dos debates, de contestar os colegas, enfim, se espera isso, né? Uma atuação medíocre. E quando você tem uma atuação diferente do que é esperado, naturalmente vem como é que eu posso dizer, uma oposição e uma reação muito forte a essa sua postura. Então, quem quiser assistir aulas de machismo clássico, é só assistir às sessões da Câmara Legislativa, porque todo tipo de machismo que você puder imaginar, você vai assistir ali. Eu tive uma sessão, foi a penúltima sessão que eu vivi, que eu tive que brigar tanto, mais tanto, para ter o meu direito de resposta assegurado. O presidente que estava conduzindo a sessão, ele queria de todas as formas que eu não retrucasse o colega, que eu não utilizasse meu direito de resposta, afinal de contas eu tinha sido citada, né? Ele enrolou, ele enrolou, ele enrolou, ele sugeriu milhares de vezes que eu não pedisse direito de resposta. Ele falou diversas vezes que eu não deveria usar meu direito de resposta naquele momento para não. Como é que foi que ele usou o termo? Como se fosse assim, para não contaminar a sessão de hoje, eu gostaria que você desistisse do seu direito de resposta, como se ele soubesse tivesse que falar, como se ele tivesse acima de mim para falar o que eu devo ou não dizer, né? E depois de muita insistência, é que eu pude exercer o meu direito de resposta, e nessa hora eu disse: olha, hoje você fez de tudo para tirar a minha voz aqui no parlamento, mas eu não vou permitir que tirem a minha voz. Né? Então, isso é uma coisa normal, isso acontece o tempo inteiro.
E o que me preocupa é que nem todas as mulheres têm a mesma preparação e a mesma disposição que eu tenho para permanecer ali no meu lugar e para continuar defendendo a minha fala, né? Eu acredito que o mais fácil é desistir. Vai ser mais fácil abandonar, vai ser mais fácil baixar a cabeça, vai ser mais fácil aceitar o que tentam impor para cima da gente. Vai ser sempre mais fácil, mas a gente não pode aceitar, né? Então, eu sou bastante teimosa, mas é muito desgastante, sabe, Cecília? Depois dessa sessão, por exemplo, eu fiquei, assim, uns 2 dias muito cansada, porque ele fez, assim, todos os artifícios que ele poderia usar, ele usou. Por exemplo, se você tem menos de 6 parlamentares em plenário, a sessão é derrubada. Então, ele enrolou, de modo que os colegas desistissem de ficar em plenário, sabe? Para que eles abandonassem o plenário e aí eu não tivesse direito de fala. Quando ele viu que não ia funcionar, que os meus colegas iam permanecer lá, e aí depois eu até agradeci também a solidariedade dos meus colegas, na realidade não é nem solidariedade, eu acho que é o mínimo, né, assim, é você tratar com dignidade, uma pessoa que tem o direito de resposta para ser exercido, né, você permanecer ali para escutar o que ela tem para falar. Mas ele tentou esgotar o meu tempo, ele me interrompeu muitas vezes, ele tirou o meu microfone muitas vezes, eu estava num debate com o colega, ele não interrompeu o colega em nenhum momento, ele não tirou o microfone do colega, mas de mim ele tirou umas 5 vezes. Então, assim, é muito triste, sabe? Estamos em 2020, é muito triste uma parlamentar passar pelo que eu passo ali naquela casa, sabe? Mas eu me sinto muito honrada de ocupar esse papel e de ter essa missão, né? Eu acho que eu tenho uma gordura, eu tenho um couro grosso já, eu consigo tomar porrada, e eu acho que quem acompanha meu trabalho está se inspirando nessa, não gosto do termo resistência, porque ele é um tanto quanto esquerda, mas assim, eu acho que resistência é uma palavra boa se usar nesse momento, para a gente não desistir, porque a gente não pode desistir. É o que eu digo sempre. Hoje eu estava dando uma entrevista numa rádio. Ninguém abre mão de poder para dar poder para outra pessoa. Nenhum homem vai chegar e dizer o seguinte: ai, deixa eu abdicar um pouco desse meu poder aqui, deixa eu abdicar desse espaço de atuação política, deixa eu abdicar dessa minha bandeira aqui para que uma mulher entre. Isso não existe nunca. Então a gente entende que é na base da conquista, que é na base mesmo da guerra, e aí a gente fala de guerra diplomática também, não é só aquela guerra declarada, é uma guerra diplomática mesmo. Ou a gente encara que é guerra e vai para cima e se estrutura para isso, ou a gente não vai ter um lugar no nosso espaço. E precisamos de mulheres, gente. Nós realmente precisamos, sabe? A atuação, eu posso falar por mim, eu não vejo ninguém buscando mais vaga em creche do que eu. Eu não vejo ninguém batalhando por planejamento, por política de planejamento familiar no Distrito Federal mais do que eu, sabe? Eu não vejo nenhum parlamentar com uma fiscalização tão intensa em cima de serviços de saúde ali para a mulher que vai parir, para a criança que está nascendo. Não vejo. Então, coincidência ou não, eu acho que algumas pautas elas vão ser mais bem defendidas se nós tivermos mulheres. Conta um pouco mais sobre os seus projetos no sentido do planejamento reprodutivo e no sentido da primeira infância, porque eu acho essa pauta, assim, uma das mais legais que você levanta no mandato. Certo. Então, o planejamento familiar, ele é um grande tabu no Brasil, a começar pela lei federal que regula a lei de laqueaduras, né, que regula o procedimento de laqueadura, que é uma lei de 96 e uma lei do PCdoB e do PT, diga-se de passagem, né, que coloca uma série de barreiras tanto para a mulher como para o homem poderem fazer a sua esterilização definitiva, né. Então, a gente já tem essa barreira de âmbito federal que traz muita dificuldade para as mulheres conseguirem fazer a cirurgia de laqueadura. E aí, gente, eu não sei se vocês conhecem o Distrito Federal bem, mas nós temos aqui no centro uma população realmente rica, estudada e com acesso, né, à saúde e, consequentemente, consegue ter acesso a ginecologista e fazer seu planejamento reprodutivo, como a Nay falou. Mas eu diria que 70% das mulheres do Distrito Federal não conseguem ter acesso.
tá? Porque, seja porque o nível de ignorância mesmo é muito, muito profundo, e elas não sabem o que está à disposição delas, seja porque a vida delas é tão corrida que elas não conseguem ir num posto de saúde, aí quando ela chega no posto de saúde, nunca tem médico, nunca é atendido, então o serviço não se fecha, né? O ciclo não é completo, a política pública não é completa. Então, assim, a gente tem mulheres aqui no DF, gente, muitas e muitas mulheres que têm aí 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Nossa. Nenhuma gravidez dessas sendo planejadas, e na maioria das vezes com pais diferentes, né? E, assim, na maioria das vezes sem reconhecimento de paternidade. Então, essa mulher, ela é o único esteio da família, econômico, emocional, enfim. Então, a gente vive uma situação muito grave aqui no DF, e que, devido a esse conservadorismo, do qual eu fui vítima o ano passado, né, a gente vê que a classe política não tem coragem de enfrentar esse tema. O ano passado, por exemplo, eu organizei, até a Nay foi a nossa servidora que capitaneou esse processo no gabinete, nós organizamos, junto com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, um mutirão de oferta de DIU. O DIU é um dispositivo intrauterino, é um método anticoncepcional já disponibilizado há 20 anos no Brasil. É uma política pública de Estado, não é de governo. Não é abortivo, diga-se de passagem. E não é abortivo, exatamente, ele é contraceptivo, né? E mesmo assim, eu precisei organizar um mutirão, porque naturalmente a mulher, quando chega no posto, ela não consegue pôr o DIU. Porque aqui no DF a gente tem uma lógica de oferta de serviço público de saúde que segue a lógica da equipe da saúde da família. E se a sua equipe de saúde da família não está completa, você não tem acesso ao serviço. É muito dumb, mas é assim que funciona. Então, a única forma que você tem de atingir um determinado objetivo é passando por cima dessa lógica da equipe de saúde da família e organizando um mutirão, que foi o que nós fizemos aos trancos e barrancos. E aí, nisso, a gente teve uma resistência de um padre da região, né, que antes de começar a fazer toda a campanha contra, ele até entrou em contato comigo, sugeriu que eu desistisse dessa campanha, porque ele falou que o DIU era abortivo e que ele não ia aceitar calado essa minha campanha. Deus. E aí eu enfrentei, né? Eu falei assim, olha, com todo respeito, o DIU não é abortivo, faz parte da política pública de saúde brasileira há 20 anos. Essas mulheres, elas querem ter acesso ao DIU, porque nós fizemos uma pesquisa antes lá. A gente sabe o que as mulheres da região querem, né? Elas querem o DIU em primeiro lugar, em segundo lugar, o emprego. Só para vocês terem ideia. Então, assim, nossa, eu não vou, padre, eu não vou desistir. Nossa, ele movimentou a igreja católica toda aqui do DF. O processo, quase eu fui expulsa da igreja católica, porque eu sou católica, né? Eu quase fui excomungada da igreja. Aí chegou um ponto que meu ex-presidente até me ligou para falar que o processo estava muito forte na Cúria, e que seria bom se eu recuasse, porque não seria bom a deputada do Novo ter sido excomungada. Aí eu não sei o que ia fazer. Gente, eu tô rindo, mas vocês não imaginam como eu fiquei na época, porque você brigar com a igreja católica, qualquer igreja, é muito difícil, minha amiga, não tem como você ganhar, é uma guerra que você vai perder, brigar com a igreja não tem jeito, mas acabou que no processo foi amenizado, enfim, eu conversei com alguns padres, eu acho que teve uma conversa interna, eles acabaram desistindo da questão. Mas no ano passado eu vi o porquê que nós estamos tão atrasados quando o assunto é planejamento reprodutivo. Porque existe um conservadorismo e existe sim uma intervenção das igrejas, das famílias, de toda a sociedade no que a mulher deve ou não fazer com o corpo dela. É uma imposição sobre o que a mulher deve fazer. Ela é a última a decidir sobre o que fazer. E depois que eu vivi isso, eu realmente falei, essa vai ser a pauta prioritária do meu mandato. Ela não era a minha pauta prioritária, ela se transformou depois que eu percebi a fragilidade que as mulheres pobres vivem até hoje perante um direito tão básico, que é decidir quando querem ser mães e se querem ser mães. Né? Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando junto com a Companhia de Habitação Social aqui do DF, para que um dos critérios de pontuação para ter acesso a essas moradias populares seja exatamente ter passado por um programa de planejamento familiar da Secretaria de Saúde, que eu estou estruturando agora com o próprio secretário.
né? Então, assim, quando a mulher chegar e falar assim, eu quero participar do programa, você não pode chegar e remarcar a consulta dela para outro dia, e fazer ecografia para outro dia. Você tem que fazer tudo na hora, porque essa mulher, ela conseguiu R$ 5 para pegar um ônibus para ir no hospital aquele dia. Se eu marcar a consulta para ela para outro, ela simplesmente não tem dinheiro para ir. Né? Então, ela precisa chegar, ela precisa fazer todos os exames, ela precisa receber a palestra de planejamento familiar e colocar o método na hora. Se ela quiser fazer a laqueadura, já sair dali com a cirurgia marcada. Então, eu estou estruturando essa política aqui com o secretário de saúde, vai virar uma ação orçamentária e eu vou colocar emenda parlamentar minha para a gente atingir o máximo de mulheres possível. Porque é muito triste você chegar numa casa ali que tem 10 crianças, passando fome, completamente desassistidas ali, aquela mulher, coitada, sem nenhum tipo de estrutura, e ela vai continuar parindo, e ela não quer continuar parindo. Isso que é pior. Né? Então, muitas vezes, inclusive, ela vai abortar. Né? Então, eu estou trabalhando nesse sentido. A gente já tem uma campanha junto às estruturas de saúde, UPAs, UBS e hospitais, informando o que é violência obstétrica, porque tem muita mulher que sofre essa violência e nem sabe que sofreu, nem sabe como denunciar. Então, eu sou procuradora da mulher, a gente está fazendo essa campanha, né, nessas unidades de saúde para esclarecer o que é violência obstétrica. A gente coloca o nosso canal de denúncia à disposição e que sempre quando a gente recebe alguma denúncia, a gente vai investigar o que aconteceu. Também estou trabalhando junto com o governo para que sejam inauguradas 3 casas de parto aqui no DF, porque hoje o parto humanizado ele é privilégio da mulher rica. A mulher pobre ela não tem essa opção. Ela vai para a rede pública de saúde e ela vai ser tratada como uma vaca, né? Ela vai ter que parir ali sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de conforto, e é por isso que tantas e tantas mulheres saem traumatizadas depois do parto. E quando ela tem a oportunidade, por exemplo, de escolher um parto diferente, de passar por um programa ao longo da gravidez dela, de saber o que é um parto humanizado, o que é um parto na água, o que é um parto, sei lá, sem anestesia, e ser atendida por quem quer fazer esse tipo de parto. Porque não adianta você pegar um profissional de saúde que detesta esse tipo de parto, o cara vai fazer mal, né? Então, assim, já existe uma corrente grande aqui em Brasília de doulas que trabalham nessa pauta, e a gente está trabalhando também para conseguir inaugurar essas casas de parto aqui, para a gente dar dignidade para a mulher pobre também, né, durante o parto. Na primeira infância, e aí quando a gente fala de primeira infância, naturalmente a gente fala de mulher também, porque 3/4 das famílias do Distrito Federal são chefiadas por mulheres, né? Então, cuidar da criança de 0 a 6 anos é dar oportunidade para que essa mulher esteja no mercado de trabalho, caso ela queira, né? Então, a gente trabalha intensamente pela ampliação de vagas em creche aqui no DF. E quando eu digo que a gente trabalha, gente, eu estou falando que eu tenho que ir na Terra Cap, que eu tenho que ir na Nova Cap cobrar o projeto da creche toda semana, senão o projeto não sai, senão a licitação não sai, senão... Então, o meu trabalho, ele é muito mais de vereadora, ele é muito mais executivo do que legislativo, entende? Assim, se eu quiser gerar um resultado concreto na vida de determinadas mulheres, e aí eu falo que meu foco é mulher sim, entendeu? Meu foco é mulher, meu foco vai continuar sendo mulher, e desculpa se eu tenho filiado que não gosta disso. Problema, entendeu? Eu vou continuar tendo esse foco, porque realmente, se a gente focar na mulher, a gente foca na família. E focando na família, a gente atinge a criança, a gente atinge a avó, a gente atinge a vizinha, a gente tem um ganho de escala. Né? Então, nesse momento, priorizar a mulher é necessário. E também estou investindo num programa de habitação social para mulher vítima de violência doméstica também. Nossa, que legal! Como é que está sendo isso? É muito legal, porque essas mulheres elas têm uma certa priorização no acesso a essas moradias, né? Então, se eu coloco emenda, se eu coloco dinheiro meu, eu consigo ofertar mais unidades habitacionais para essas mulheres. E a gente sabe que muitas vezes, muitas mulheres não saem da situação de violência porque não tem para onde ir, né? Então, se elas têm acesso a uma nova moradia, elas conseguem se libertar daquela relação abusiva e aqueles filhos também não vão ser submetidos a isso. Enfim, a gente tem a oportunidade de romper esse ciclo de violência, né? Mas eu vou falar, não é brincadeira não, a Nay, né, Nay? Nossa, é um trabalho bem cansativo, né? É cada briga que a gente pega. E às vezes as pessoas não reconhecem, né? E é difícil. Isso é uma outra vertente, assim. Essa semana a gente teve um problema
num grupo de mulheres que a gente atende, né? Um grupo de mulheres, né, que o grupo chama Feminicídio Não, né? Que trabalham com essa questão de violência, e tinha um homem nesse grupo, e toda vez que a Júlia se manifestava, ele era muito, muito, muito grosso, assim. Truculento, né? E aí Nossa. a gente... Muito truculento, né? E aí, né, eu não aguento machismo, gente. Aí eu acabei sendo... Aí a Júlia foi falar com ele se alterou, e aí eu entrei e acabei com a graça dele. Mas depois disso eu fiquei muito indignada também, porque as mulheres não reconheciam o machismo. Não sabiam... Sabe? E eu fiquei muito chocada, porque aquelas mulheres que deveriam estar defendendo as outras, elas não reconhecem o que é machismo, né? Elas não reconhecem um comportamento de um homem querendo diminuir uma mulher pela condição de mulher. Isso. Eu achei essas coisas me deixam muito indignada. Lembrando que é o seguinte, pessoal, olha só que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que é dona de uma escola e tem um grande estudo psicológico, sabe? Estuda muito psicologia. E ela falou, Marília, você precisa compreender que esses homens e essas mulheres que são machistas e não conseguem responder, tiveram mães. E isso foi repassado da mãe, a mãe repassou, Sim. Entendeu? Então isso é muito profundo. Por isso que a gente precisa ter essa pauta para estar abrindo a consciência das pessoas. A gente precisa falar sobre isso. É uma questão cultural, exatamente. A gente tem que quebrar essa cultura que existe até então. Isso aí. Aliás, gente, vamos abrir para perguntas, porque eu tô vendo todo mundo quer falar um pouquinho. Alguém aí tem mais alguma pergunta? Então, eu até não consegui acompanhar tudo, assim, desculpa que eu estou aqui com meu filho, mas essa discussão me fez até refletir um pouco, porque hoje no meu Instagram eu abri para pergunta, e daí me perguntaram assim, Indiara, você sofreu preconceito por ser mulher ao ingressar na política? E eu respondi agora há pouco, e eu respondi assim, não, especificamente na política, não. Porque assim, eu não sinto preconceito, por exemplo, ou... não lembro de situações que eu tenha vivido, sei lá, dentro do Novo, situações mais formais, assim. E o que eu acho? Eu sou do mundo corporativo e trabalho num ambiente que é muito predominantemente masculino. E você é do Novo? Novo? O que eu sinto? Eu sou do Novo, então, do Novo, o Novo é diferente. Então, só que aí depois eu fiquei pensando, assim, inúmeras situações que a gente passa, por exemplo, na campanha, eu fui candidata na campanha passada, de assédio, né? Assédio, tanto na internet, quanto... E na hora que te perguntam, assim, não, você nem lembra. Aí depois, com essa discussão agora refletindo, eu começo a lembrar de várias situações que, de certa forma, sim, é machismo, são situações que a gente passa que às vezes a gente nem percebe, que é que nem vocês falaram, né? Que tem mulheres que acabam nem percebendo, porque às vezes tá tão acostumado com aquilo, você tratar daquele jeito, a gente acha que é normal, só que na verdade não é, né? Exatamente, é porque a gente tende a normalizar alguns comportamentos, né? Igual quando eu fui eleita, eu escutei de uns 3 colegas assim, nossa, Júlia, eu fiquei tão feliz quando eu vi que você foi eleita, porque a Câmara ficou bonita. Nossa! Então, assim, com certeza, eu acho que ele não queria ser machista. Ele não quis me ofender. Eu acho que ele quis me elogiar. Só que ele não percebeu que naquele momento ele me reduziu, né? Ele me reduziu à minha aparência. Como se eu tivesse sido eleita por causa disso, como se eu não tivesse um histórico de estudo, né? Como se eu não tivesse conquistado o meu espaço. Então, assim, e eu até tenho uma pergunta aqui agora. Como é que a gente faz para ajudar um homem, gente, a perceber que ele é machista? Que ele está sendo machista? Como é que a gente faz para ajudar os homens? Olha, vou te falar aqui como feminista liberal. A gente acredita no feminismo liberal que os homens são muito bem-vindos na causa, né? Eu acho que o mais importante é, assim, primeiro eles estarem abertos a compreender que isso acontece, porque se eles também não tiverem a fim de entender, não vai ter diálogo. E o segundo passo é dialogar mesmo. É se o cara te interrompeu, se o cara foi grosso, se o cara falou alguma coisa que não soou legal, ao invés de você cair em cima, você falar, olha, isso aqui não foi legal pelo motivo X, Y e Z. Se você quiser me elogiar, você faz desse jeito. Ó, você foi machista aqui porque você não falaria desse jeito com um homem. É basicamente agir como uma professora.
Mas para isso, o cara tem que... Toda primeira vez, né? Porque assim, não adianta você falar, olha, você agiu errado aqui, porque se fosse um homem, você não teria falado dessa forma, e o cara falar, não, isso é mimimi, não, isso aí é coisa de esquerdista, eu tô certa, você tá errada. Aí não tem diálogo. Então, o primeiro ponto é o cara se abrir. Mas o cara estando aberto, aí tem que dialogar sim. Não pode... Esse é o problema do feminismo de esquerda, né? É que elas não conversam com os homens. Elas só ofendem, só julgam, porque é a posição mais fácil, né? Mais cômoda para elas. Quando eu vivo esse tipo de situação, eu já tive situações também de esclarecer. Uma vez um colega chegou na reunião de líderes, eu sou líder, né? Eu sou a líder do Partido Novo, e eu sou a única líder, aliás. E aí, única mulher líder. E aí eu estava na reunião de líderes e o colega chegou e cumprimentou todos os homens e ele não me cumprimentou. E eu realmente vi que sabe aquela coisa natural? Assim, eu cumprimento quem importa, digamos assim. Aí eu fiquei tranquila, no final da reunião eu falei assim, tudo bem, deputado? Ai, tudo bem, minha linda, tudo bem, assim, sabe? Eu falei assim, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que o senhor fez e não percebeu. O senhor percebeu que o senhor não me cumprimentou? Aí ele, não te cumprimentei. Eu falei, não, o senhor não me cumprimentou. Então, assim, o senhor me tratou como uma invisível na reunião. O senhor tem 2 filhas. Pensa nas suas filhas. Nessa hora eu falei isso para ele sentir mesmo o peso, sabe? Falei, olha, isso é muito comum numa reunião, muitas vezes o homem não olha para a mulher que está na reunião, não dirige o olhar, não dirige a palavra, não pergunta, a mulher é desconsiderada, né? Gente, se eu que sou parlamentar, eu vivo isso, as outras mulheres é muito pior, né? E a gente tem que chegar e falar, olha, eu tô aqui, porque eu várias vezes, na reunião de líderes mesmo, o presidente consulta o líder para decidir se um determinado projeto vai ser votado, e já aconteceu de algumas vezes ele esqueceu de perguntar como vota a líder do Novo, né? Eu poderia ficar calada, era mais fácil ficar quieta, mesmo porque geralmente meu voto, como eu sou só uma, meu voto não é tão... Não impacta tanto assim, o resultado dessa deliberação dos líderes. Mas eu sempre falo, presidente, o senhor esqueceu de perguntar ao líder do Novo como vota. Então, assim, realmente é um processo que você tem que falar com educação. Eu concordo totalmente, Cecília. Não adianta eu olhar para o homem e falar assim, lá vem um machista opressor que vive no privilégio e nem me enxerga. Isso não constrói, isso afasta, né? Por isso que tem tanto homem que tem preguiça de falar de feminismo e, enfim, tem preguiça, se sente mal, porque muitas vezes é isso mesmo, o cara tá sendo machista, ele nem sabe. Pois é. Ele nem sabe, ele nem quer, na realidade, mas ele tá sendo, né? E eu acho que a gente precisa conversar. Precisamos falar sobre isso. E aproveitar esse tipo de situação, né, gente? Igual essa situação que aconteceu comigo, eu acho que são situações que não podem passar em branco. É a hora de buscar a imprensa, é a hora de falar assim, os grupos XYZ entraram com uma representação, alguma coisa assim, sabe? Pra gente levantar esse tema na sociedade brasileira. Sim, não pode ficar calada quando isso acontece. Tem que levantar a voz mesmo, porque senão as pessoas normalizam, né? Exatamente. Meninas, exatamente. Mais perguntas? A Dalila enviou aqui uma por escrito. Júlia, vi que você lançou um livro sobre a sua candidatura. Como foi o processo de criação e toda a experiência? A criação do livro? Isso. Olha, eu sou responsável por 30% do livro, né? Os outros 70% foram escritos pelo meu ex-marido e pelo meu amigo, né? Então, eles fizeram um relato, assim, da estratégia que nós usamos na campanha, porque realmente a gente criou um manual. Então, quem quiser fazer uma campanha hoje barata, uma campanha com alta eficiência, eu sugiro que realmente compre o nosso livro, leia, porque a intenção é encurtar o caminho para a vitória, né? E aí, depois, os outros 30%, realmente fui eu que escrevi, porque eu senti necessidade de falar o que eu senti, o que eu vivi, e fazer uma fala direta para quem vai ser candidato, principalmente para as mulheres. Tem uma parte na minha fala que eu dou um recado para as mulheres, né? Porque essa ideia de esperar que alguém dê espaço para a gente, que alguém se compadeça da nossa batalha, e que a gente
abaixa a cabeça e acha que vai usar alguma coisa dessa forma, realmente não vai funcionar. Então, a minha parte está muito legal também. Eu dou dicas de como falar em público, eu dou dicas de postura corporal, eu dou dicas de como não levar para o lado pessoal quando você é ofendido, né? Porque um candidato ele vai ser muito ofendido, né? Quem foi candidato sabe. A Indiara foi candidata, a Marília foi candidata, elas sabem do que eu estou falando. Então, eu dou uma série de dicas que eu gostaria que alguém tivesse me dado antes de eu ser candidata, né? Hoje o nosso livro já está entre os mais bem, já é o segundo mais bem vendido na seção de política, campanha política. Então, eu gostaria muito que vocês ajudassem a divulgar. É um livro único, não existe outro manual de campanha política e não existe também um livro que fale diretamente para o candidato aquilo que ele tem que fazer ou não. Então, vale muito a pena, o preço realmente é preço de custo, a nossa intenção é ser o mais bem vendido no país, porque a gente quer ver pessoas novas dentro da política, a gente quer ver uma renovação real, e a gente sabe que campanha milionária está distante de quase 100% dos brasileiros, né? Então, como a gente quer pessoa comum, como a gente quer pessoa batalhadora, principalmente mulher, é que a gente decidiu lançar esse livro. Como eu disse para vocês, eu escrevi só 30%, né? Tive a participação de mais 2 pessoas, 2 homens, que inclusive sou muito grata aos 2, porque os 2 tiveram uma participação na minha campanha, muito forte, principalmente meu ex-marido, hoje ele é meu amigo, mas eu acho que o livro mostra muito bem, assim, que é possível você ter, inclusive, uma candidatura feminina apoiada e tocada por homens, né? E uma mulher que não foi laranja, uma mulher que foi uma candidata real. Eu sou a dona do meu mandato, e é muito bom ser dona do mandato. Tem horas que você precisa lembrar as pessoas, né, de que, olha, eu já falei isso várias vezes, em alguns momentos, assim, o mandato é meu, não aceito ingerência, né, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, e eu sei que eu estou numa situação extremamente excepcional, porque na maioria das vezes as pessoas não são donas dos seus mandatos, principalmente as mulheres, né. É muito comum a gente ver a mulher que é mulher do prefeito tal, que é neta de não sei quem, que enfim, amante do cara. A gente sempre vê assim, uma mulher que chegou na política porque ela teve um homem ali por trás como costa quente. Não é o meu caso, né? Eu saí do zero realmente, então eu acho que esse é um livro extremamente inspirador para a gente ter mais candidaturas femininas. Então, vamos divulgar, Lola, me ajuda a divulgar o livro aí. Nossa, que incrível. Pode contar com a nossa ajuda para divulgar também. A gente tem um grupo só de pré-candidatas no Lola também. Aliás, já entrando nesse papo, assim, você já falou um pouco sobre os conselhos e tal. Se você pudesse colocar um conselho aqui para as pré-candidatas que estão na live com a gente, o que você falaria? Eu digo o seguinte, não vai existir campanha fácil. Se você quiser ganhar, você tem que estar com muito tesão de ganhar. E para isso você tem que estar disposto a usar todas as armas que você tem na sua mão, sabe? Eu sei que esse não é um conselho muito comum de uma mulher escutar, mas você vai ter que estar na rua, você vai ter que brigar pelo seu espaço, e para isso você não pode achar que a opinião do outro determina quem você é. Tenha consciência de quem você é, do seu papel no processo eleitoral, onde você quer chegar, acredite em você mesmo e vá para cima. Não tem campanha fácil, você vai ser desafiado de todas as formas. Você vai ver mulher querendo diminuir você vai ver homem querendo diminuir você vai ver pessoas próximas a você querendo diminuir você, mas você tem que ficar firme, porque ninguém vota em candidato frouxo. É verdade. Infelizmente, ninguém vota em gente fraca, ninguém vota em gente covarde. Então, eu acho que você tem que ser firme. É difícil ser firme e feminina ao mesmo tempo. Eu acho que você tem que ser você, né? Se você conseguir conciliar esses 2 atributos, a feminilidade com a firmeza, o melhor dos mundos. Mas se você tiver que abrir mão de algum deles, abra mão da feminilidade, porque a firmeza ela é fundamental para a eleição de um candidato. E o nosso livro está na Amazon, tá, gente? É só você digitar Candidato de Primeira Viagem, já vai aparecer. O nome do livro é Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato. Que legal, nossa. Porque eu era uma completa desconhecida, né? Ninguém apostava em mim.
Ah, é? Conta essa história, então, como é que foi a sua campanha? Ah, ninguém apostava. Todo mundo do meio político sempre fala isso para mim. Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista e o jornalista falou: Júlia, você nunca tinha caído no meu radar. Quando eu vi o seu nome ali, foi uma super surpresa. Ninguém imaginava, ninguém sabia quem era você. Tinha gente que falava que eu era fake. Essa Nossa. menina não existe, é fake. Não, é só que eu tive uma estratégia muito bem feita. Eu percebi quais eram os meus nichos, eu foquei minha comunicação nichada, né? Tem gente que faz campanha para todo mundo. Eu fiz uma campanha nichada, eu fiz uma comunicação muito bem feita, eu cheguei nas pessoas que eu tinha que chegar, e, modéstia à parte, eu fui a melhor candidata do meu partido, né? Então, assim, o voto de legenda veio muito para mim, né? Tinha muita gente que queria já votar no Novo e decidiu votar em mim, porque gostou do meu perfil. Então, eu acho que também é isso, sabe, gente? A gente não tem que ser, a gente tem que ser humilde, óbvio, na vida, mas você tem que ser a melhor, cara. Você tem que buscar ser a melhor, você tem que analisar suas forças, suas fraquezas, comparar com ali com seus candidatos do mesmo partido, que a competição ela é principalmente interna, muito mais do que externa. Você tem que ser a primeira do seu partido. Então, você precisa mapear os seus concorrentes internos e ver os seus diferenciais. Buscar locais pouco explorados por outros candidatos, né? Dar atenção, ter paciência, porque um eleitor, às vezes, um eleitor chato é aquele que vai ser o multiplicador do seu voto lá na frente, né? É verdade. Então, tenha paciência, tenha resistência e use todas as suas armas. Ontem mesmo eu estava falando nesse programa, eu percebi que eu tenho mais eleitor homem, né? Eu tenho mais eleitor homem, eu tenho mais seguidor homem, então embora a minha pauta seja feminina, eu sou mais seguida por homens, né? E na reta final da minha campanha eu percebi que era mais fácil desenrolar um papo com o homem, então eu só pedia voto para o homem na reta final. Se é legal, se não é, se é triste, se não, ai meu Deus, não interessa, voto é voto, entendeu? O voto de um bêbado vale igual um voto de um juiz. Então, vai atrás de voto, depois você tenta mudar o mundo. Mas enquanto você quer ganhar o jogo, você tem que entrar na regra dele. Dessas histórias da Júlia, né? Antes de eu entrar para o gabinete, eu conversei com uma das minhas comadres, e ela falou assim: eu votei nela. Sabe por que eu votei nela? Porque ela ficava lá na porta do meu banco, ela trabalha no banco, que ela ficava lá na porta do meu banco panfletando e conversando com as pessoas. Sozinha. Sabe? Sozinha. E aí as pessoas meio que achavam que ela era doida. E depois de achar que ela doida, né, aí começaram a dar conversa para ela, pô, coitada, a pessoa panfletando sozinha. Sem equipe, sem nada. Preciso voltar lá, hein, gente? Preciso dar uma panfletada lá. Nessas férias eu vou panfletar lá. Não, e a minha comadre fala que não era panfleto desses papéis mais, né, aquele papel de revista, não. Era panfleto de papel. A4. Era mesmo. Era na Xerox, era na humildade. Mas enfim, é o que eu digo, assim, o olho no olho, ele é imbatível. Então, sempre quando eu tinha oportunidade de conversar com as pessoas, esse contato direto, eu sabia que eu ia virar voto para mim, porque o olho, ele transmite verdade, né? E eu também adotei essa postura de não mentir, de não fazer promessa, né? De ser muito realista com as pessoas, e eu acho que eu ganhei por causa disso, na realidade. É isso, meninas. Vamos lá, força! Mais alguma pergunta, gente? Eu ia pedir para você falar um pouco mais disso, Júlia, porque essa questão de ter um público predominantemente masculino e ainda assim conseguir falar da pauta da mulher, porque eu me identifiquei agora, porque eu também, a maior parte dos meus seguidores é homem, e eu acho difícil, assim, eu até brinco que na minha equipe, na eleição passada, tinha muito mais homem, eu sentia falta de ter mulher, só que agora é o contrário, tem mais mulher me ajudando do que homem. E aí, às vezes, eu fico com esse receio, entendeu? Pô, mas será que os homens não vão gostar se eu falar muito dessa questão das mulheres e tal? Se você puder falar mais um pouquinho desse desafio, assim. Olha, eu vou falar para você que é do Novo também. Eu sou muito criticada no Novo por ter a pauta da mulher muito forte, sabe? Na realidade, a única crítica que fazem sobre mim, assim, a minha presidente tem reuniões constantes com os filiados e é a única reclamação. Eles, eu acho que a Júlia fala muito sobre mulher, mas eu não posso reclamar porque era uma pauta de campanha dela. Então, todo mundo já sabia que eu ia fazer isso.
Mas não são todos os homens que acham ruim. Agora, eu não falo de mulher, né? A bandeira do empreendedorismo é muito forte para mim. Então, eu lido com o segmento de bar e restaurante, que é um público predominantemente masculino. Eu lido com construção civil, academia, escola particular, enfim. Eu estou ali com segmentos empreendedores também. Em sua maioria são lideradas por homens. Então, é um processo de construção para que eles se sintam representados por mim e eles se sentem porque eu vou para cima mesmo na defesa deles. Né? Eu pleiteio, eu organizo reuniões, eu levanto a bandeira, eles sentem que eu estou trabalhando por eles. Então, eu sugiro para você que não fique só na pauta da mulher. Pegue uma pauta neutra para você conseguir dialogar com quem não tem a pauta da mulher forte. Eu acho que é importante diversificar. E, claro, é aquilo que a Cecília falou. Nós, liberais, a gente chama o homem para participação, né? A gente não acha o homem um hétero, branco, um opressor babaca. Né? A gente quer conversar com ele. Então, eu acho que se você mostrar essa proposta de respeito, de diálogo, e que você vai representar esse homem também, né? É muito importante. Por exemplo, tem uma pauta polêmica aqui, eu estou pensando se eu vou trabalhar com ela ainda, eu não sei, eu estou estudando ainda politicamente para ver se vale a pena o desgaste. Mas eu recebi uma informação de que 70% das denúncias que as mulheres fazem na delegacia de atendimento à mulher, elas são falsas. 70? Nossa! Só que aí eu não tenho dado, entendeu? Eu não tenho esse dado comprovado e a chefe da delegacia não está querendo construir um sistema de levantamento de dado robusto para eu chegar nesse dado. Eu estou achando que nesse mandato eu não vou trabalhar com esse tema, entendeu? Mas, assim, eu tenho certeza que se eu trabalhasse esse tema, muitos homens iam se sentir vingados por mim. Né, porque já foram muito vítimas de mulheres que quiseram fizeram uma denúncia falsa e fizeram para ameaçar o homem, para afastar o cara do filho, entendeu? É muito grave isso que acontece, né? É um tema muito espinhoso, que uma hora a gente vai precisar falar sobre isso, não sei se ainda é o momento, mas eu tenho certeza que muitos homens se sentiriam vingados, né? Por mim. Então, eu acho, Indiara, que você precisa ter mais de uma pauta, não falar só de mulher. E, claro, se você estiver conversando com um homem, porque o segredo da comunicação política, gente, é você falar o que a pessoa quer ouvir. Vamos lá, não vamos entender mal o que eu estou falando. Eu não estou falando para você ser populista, não estou falando para você mentir. Mas, quando você encontra pontos de convergência com o seu eleitor, você tem que focar a sua comunicação no ponto de convergência. Entendeu? É por isso que eu falo, eu tive voto do PT, gente que votou a vida inteira no PT votou em mim, porque ali no momento eu consegui mostrar que eu tinha várias concordâncias com aquela pessoa. Eu não vou ressaltar as nossas discordâncias, eu não vou ridicularizar o pensamento da pessoa, pelo contrário, eu vou mostrar respeito, né? E vou mostrar minha concordância com ela, e consequentemente eu construo uma ponte e ela pode votar em mim. Então, durante o processo de eleição, a minha sugestão é não tentar mudar a cabeça de ninguém. É não tentar convencer a pessoa de que ela está errada, certo? Você precisa chegar, captar o que ela pensa e jogar a fala dentro daquilo que ela pensa. Aí você vai ter o voto dela, né? Então, se você está conversando com um homem que não gosta dessa perspectiva feminista, não toca nesse assunto com ele, entendeu? Não fala disso com ele. Legal, nem fala. Na verdade, até as minhas pautas, entre as minhas pautas não tá da mulher mesmo, tá assim, sabe? Eu tenho 3 principais pautas e não falo. Mas, assim, de vez em quando eu falo porque é um público que eu pretendo atingir, entendeu? Então, de vez em quando eu falo do assunto, mas entre as minhas principais Se você quer atingir público feminino, você tem que falar a dor da mulher. Então, uma dor da mulher aqui no DF é a falta de creche. A mulher pobre não tem creche para deixar seu filho. Então, a minha comunicação com ela é exatamente isso. Queremos mais creche para o seu filho. Tem que ser muito direto, tem que ser muito objetiva. Nesse aspecto, a gente precisa aprender muito com Lula. Com Lula e com Bolsonaro, né? Porque eles são 2 toscões, mas eles conseguem se conectar com o povo, né? Então, assim, seja o mais objetiva possível para você se conectar à dor da eleitora. Não adianta a gente falar, gente, é isso que a gente está discutindo aqui agora, nós somos mulheres estudadas, enfim, bem alimentadas, a gente está num nível de abstração de conversa aqui, que a gente consegue entender o que uma está falando, mas o nosso nível não vai ser entendido pela maioria das mulheres, não adianta. Agora, se você falar para ela, vacina para o seu filho, creche para o seu filho, um parto digno, entendeu? Algo nesse sentido, aí você se conecta com ela.
É o que eu tô falando, você precisa entender qual que é o seu nicho. Qual nicho que você vai escolher para atuar. E falar a linguagem do nicho. Faz sentido. Júlia, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Foi muito gostoso. Eu acho que foi de longe uma das lives mais gostosas do Lola. Eu queria saber, assim, você quer fazer um comentário final para a gente fechar o bate-papo? Eu quero dizer que eu fico muito feliz, muito orgulhosa de ver um grupo como esse existir no Brasil e crescer. Quero me colocar inteiramente à disposição de vocês, quero colocar um mandato inteiramente à disposição do grupo. Eu espero que esse grupo seja nacional, que ele esteja nos 5 estados da federação, com muitas e muitas mulheres agremiadas a ele, porque quanto mais mulher, mais pressão a gente consegue fazer, e mais reflexões nós vamos conseguir suscitar, né? Então, tenho muito orgulho de vocês, tenho muito orgulho de fazer parte do Lola, tá? E gostaria muito que o Lola tivesse muitas mulheres eleitas esse ano, e para isso me coloco à disposição dessas candidatas, quem quiser algum dia, enfim, eu estou pensando em atuar como coach eleitoral esse ano, eu estou pensando, vou ver se eu consigo um espaço na minha agenda para fazer isso, para ajudar ali umas 10 candidatas pelo país, e aí, obviamente, vão ser candidatas liberais, né, que eu vou apoiar, para ser uma pessoa para escutar, para dar uma força, para dar um gás. Porque, mais uma dica, o candidato não pode demonstrar fragilidade, tá? Quem é candidata, por favor, na hora que for chorar, chora escondido no banheiro, tá bom? Não mostra para ninguém que você tá com dúvida, não mostra que você tá pensando em desistir, não mostra nem para sua mãe, tá bom? Chora sozinha, mas não mostra sua fraqueza naquele momento, não dá para mostrar. Você vai perder eleitor e apoiador. Então, eu estou pensando em atuar, eu acho que eu vou lançar um edital aí de apoiamento para algumas candidaturas, mas meu livro é o melhor caminho, assim, é muito fácil de ler, é muito rápido, e eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar. Divulgaremos e pode contar com a gente também. Maravilha. A Nai cuida disso aí com vocês. Tá ótimo. Obrigada, então, Beijo, Júlia. Beijo, Daqui a algumas gente.